Olá, marinhos e marinhas. Hoje eu vou analisar a primeira temporada de Bob Esponja. Hoje eu vou analisar os primeiros 3 episódios da primeira temporada, né? Que vai ser Chá em Terra Firme, Help Wanted e o Assopradores de Coral. O episódio começa com o Bob Esponja acordando na casa dele lá, etc. Com aquele despertadorzão dele. Vai aparecer a cena agora. Hoje é o grande dia, Gary. Seguinte, ele sai e vai andando até o Siri Cascudo. Daí tem uma ceninha com o Patrick que eu não sei se vou rolar aqui, ou sei lá, só de ladinho. Então, ele chega no Siri Cascudo e o Lula Molusco vai lá avisar pro seu siriguejo. Vai rolar uma cena agora. Rápido! Seu siriguejo! Antes que seja tarde, eu tenho que te contar uma coisa. Daí lá, o seu siriguejo e o Lula Molusco desafiam ele a conseguir uma espátula hidrodinâmica com acessórios de palpa e de prua. Sei lá como é que se fala. Bem, rapaz, você vai fazer um teste e, se passar, vai trabalhar no Siri Cascudo. Saia e me traga uma espátula hidrodinâmica com acessórios de popa e de proa e um motor turbinado e não volte sem trazer tudo. Logo em seguinte, as anchovas aparecem no Siri Cascudo pra estragar ou comer. Enquanto isso, tá lá o Bob Esponja no mercadinho dele. O mercado da barganha tem tudo pra você. As anchovas começam a destruir o Siri Cascudo, sei lá o que, explodem o Siri Cascudo, o barco do Lula Molusco lá, a caixa registradora lá, sai voando assim, sei lá o que. As anchovas estavam fazendo o maior caos. Uma fila é tudo que eu peço. Feche logo as portiolas, senhor Lula Molusco. Está entrando água aqui, senhor Lula Molusco. Eu quero a minha mãe, senhor Lula Molusco. Aqui o Bob Esponja chega com a sua espátula hidrodinâmica. Começa a tocar uma musiquinha lá que eu esqueci o nome, mas é muito boa. Editor, rola a cena. Depois o Bob Esponja, depois que ele já fez todas os hambúrgueres de Siri, ele aparece o Patrick lá andando, ele quer um hambúrguer de Siri. Daí o Bob Esponja faz um monte de hambúrguer de Siri, taca o Patrick pra longe com tantos hambúrgueres de Siri e o episódio acaba. Resumindo, mesmo é um bom episódio, é um bom começo para uma boa série. Então, o episódio é Assopradores de Corais, né? Eu tinha esquecido o nome em português, tive que consultar o roteiro. O episódio começa com o Bob Esponja com sua maquininha lá, aquele treco, né? Qual o nome? Bob Esponja, me ajude. Sei lá. Não me ajudou em nada. Um aspirador de pó. E ele vê uma folha barra... eu não sei que... O episódio Assopradores de Coral também é aquele tipo de episódio que é de
falas, totalmente sem falas, só humor físico mesmo. Tipo Tom e Jerry, por exemplo. Essa vai ser a sketch mais rápida de avaliação de episódio, então vamos logo com isso. O episódio, ele segue com o Bob Esponja tirando aquela folha lá, sei lá o que, e incomodando o Lula Molusco. Chega uma parte até que vai tocar a cena aqui do lado do céu, que vai tirar toda a água, vai ficar seco, o Lula Molusco vai ficar sem ar. É bem engraçadinho, é um episódio ok. Fim da sketch. Agora vamos ir para o Chá em Terra Firme. Então, esse episódio é o episódio que introduz a Sandy Bochechas, que recentemente teve um filme só dela que é, no mínimo, horrível. Não é horrível, é pior. O episódio começa com o Bob Esponja caçando água-vivas, até que ele vê a Sandy lutando com uma ostra. Tome isto, sua velha ostra! Você precisa aprender boas maneiras! Você é quase tão feia quanto uma sopa de ostra! Oh, esquilo da terra! Cuidado! O Bob Esponja tenta ir ajudar, só que ele acaba dentro da ostra. E daí a Sandy vai ajudar ele. Daí quando a Sandy ajuda o Bob Esponja, eles viram amigos lá, eles conversam um pouquinho, vai tocar uma... Ei, você gosta de karatê também? E aí, qual é o seu nome? Gente, e qual é o seu nome? Sou Bob Esponja! Então a Sandy decide convidar o Bob Esponja pra casa dela, pra eles tomar um chá. Que nem o nome do episódio, Chá em Terra Firme. Faz sentido. E daí o Bob Esponja, ele vai na casa da Sandy. E daí tem uma cena muito engraçada que é quando ele perde o ar. Tu já vai entrar! Sandy fica falando com ele lá, sei lá o que, um monte de coisinhas. Daí o Bob Esponja fica lá desesperado, sem ar. Daí ele vê o bebedouro dos pássaros e pega a água do bebedouro dos pássaros, enquanto a Sandy tá distraída. Daí, mais tarde no episódio, quando ele tá totalmente desesperado, o Patrick tava olhando. Daí o Patrick, levanta o dedinho! Só que o Bob Esponja não quer levantar o dedinho. No mínimo, ele não consegue. Então, daí o Bob Esponja, ele tenta fugir, só que o Patrick entra lá dentro. E daí ele começa a se desesperar também, porque não tem ar. E então a Sandy aparece com os biscoitos, mas ela fica assustada com o Bob Esponja e Patrick PNG. Tá, daí a Sandy faz ela pega os capacetes de água e dão pra eles e o episódio acaba. Essa foi a análise de Chá em Terra Firme. E esse é o fim. Espero que gostem. Deixem o like e se inscrevam no canal.